Assim, para mim é uma honra, uma felicidade estar aqui nesses primeiros encontros desse ano da Escola da Magistratura, começando o dia de hoje, né, com as minhas colegas, apresentando esse trabalho de final de curso. Eu estava preparando a apresentação e o título do meu trabalho é Atuação do Ministério Público na área de violência doméstica, e eu quero compartilhar com vocês alguns pensamentos que me vieram, né? O primeiro deles, na verdade, são algumas coisas até pessoais, mas que fazem parte do trabalho. Nossa pós demorou 18 meses. Quando eu me matriculei na pós, eu já tinha ideia de um trabalho que eu iria fazer, que não era esse. Ao longo do curso, a gente tem que ir entregando partes do artigo, partes do trabalho, para ir corrigindo e desenvolvendo. E eu entreguei alguma coisa, mas eu deixei mais para o final. E quando chegou lá pelos 16 meses, eu pensei, não é isso que eu tenho que fazer, não é isso que eu devo fazer. Depois desse curso, e esse curso é um divisor de águas na vida de todas as pessoas que dele participam, foi na minha também. E eu falei assim, o que eu tenho que fazer é um outro tipo de trabalho. Mudei tudo no final e apresentei tudo de uma vez só. E eu pensando para fazer essa apresentação, o meu trabalho não é um trabalho científico, porque tem que ser, foi criteriosamente corrigido várias e várias vezes, como tem que ser, mas ele é quase um recado para algumas pessoas. E eu preparando os slides, que eu não os trouxe, eu anteontem falei assim, agora eu vou sentar, porque eu já tinha feito essa apresentação, dando esse recado para as pessoas que eu queria dirigir. Eu falei assim, não, eu vou fazer diferente, porque na verdade, sabe, doutora Adriana, eu vi que esse trabalho que eu fiz, essa intenção que eu tive de mudar tudo no final, na verdade eu conto um pouco da minha história nesse trabalho. Então, em vez de eu apresentar para vocês de uma forma técnica, de uma forma com slides, como eu já fiz de uma outra vez, eu vou contar para vocês o porquê que eu fiz esse trabalho. E uma partezinha da minha história e vocês vão entender a conclusão que eu quero chegar. Eu sou do Ministério Público há 25 anos, todos eles dedicados à área criminal. E eu fui, até o final do ano passado, uma promotora de justiça muito bem conceituada. Trabalhava com todos os juízes, tanto os mais garantistas quanto os mais rígidos, aqueles que dão aquela pena. Todos gostavam de trabalhar comigo e me pediam, vem trabalhar comigo. Por quê? Meus processos eram rigorosamente em dia. Quando eu digo rigorosamente em dia, não é porque o meu prazo é de 5 dias ou de 10, não. Era porque eu recebia de manhã os processos, no final do dia eles estavam no cartório. No máximo, na manhã seguinte, eu sempre cheguei cedo e fazia os meus processos. Fazia as minhas audiências, eu fazia, sabia do processo, fazia as perguntas de uma forma objetiva, sabia o que estava acontecendo, fazia tudo que podia fazer de forma oral. Então, assim, eu adiantava a vida, não do juiz, mas do juízo. O processo, para mim, tem que ser rápido. A justiça que demora 1 ano, seja para réu solto, réu preso, não é uma justiça. Então, se a gente puder fazer o mais rápido possível, eu fazia. Quase não tinha estagiário, então eu fazia tudo. E vou contar aqui para vocês o que aconteceu uma vez, há muitos anos. Um amigo meu falou assim, Carla, você está entregando as peças sem o estagiário corrigir. Eu falei, por que você está falando isso? Porque eu peguei um erro na sua peça. Eu falei, esse erro foi meu, porque eu não tenho estagiário, mas muito obrigada por me dizer, porque eu vou prestar mais atenção para não acontecer esse tipo de coisa. Então eu errava, sim, algumas vezes, mas fazia o meu trabalho. Nas audiências, eu levava uma pilha de processo, colocava aqui na minha frente, fazia o que eu tinha que fazer, enquanto o juiz dava uma sentença, o advogado questionava, eu estava fazendo os meus processos, eu fazia o meu trabalho. E fazia bem. O advogado vinha falar comigo, e eu vou falar isso porque eu quero que vocês prestem atenção em palavras que eu vou usar. Para despachar uma liberdade provisória, um pedido qualquer, e eu dizia assim, doutor, está na petição? Porque se tivesse, eu ia ler. Se não tivesse, eu ia dizer, olha, você não está na petição, eu não posso usar. E aí ele dizia o seguinte, eu queria que a doutora olhasse com carinho. Carinho é uma expressão que os advogados muitas vezes usam. Que, na verdade, eu acho que é mais empatia do que carinho que eles querem dizer. E eu pensava, estava numa vara criminal, no tribunal do júri, ou no juizado especial criminal, falei, carinho?
vou fazer o meu trabalho. E fazia. Não importava se era João, se era Antônia, se era José, quem era, eu fazia o meu trabalho como tinha que ser feito. E essa é a mentalidade dos meus colegas. Uns fazem melhor, outros fazem pior, cada um com a sua característica, mas é assim que se trabalha. E eu vou chamar esse promotor do promotor de justiça de gabinete. Eu era tida como uma boa promotora de justiça. E eu fazia meu trabalho assim, processos em dias, audiências em dia, falava com as pessoas que eu tinha que falar. E todo mundo gostava de trabalhar comigo. E aí eu recebi um convite para trabalhar na violência doméstica. Aceitei esse convite. E a violência doméstica é diferente. Num primeiro momento eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas eu sentia que era diferente. E aí eu vi a Adriana trabalhando. Eu não posso deixar de falar da Adriana, não só pela pós, mas por tudo, que vocês não sabem o que essa mulher faz. Porque ela tem uma família, ela é mãe, ela é dona de casa. Mas ela também estava nos grupos, nas reuniões, na pós, dando aula em outras pós-graduações, como da Cecília. Ela está na segurança, ela está na área de saúde. Ontem eu fui ver o monitoramento eletrônico das tornozeleiras e do botão de pânico. O rapaz falou assim, eu já tive na doutora Adriana, ela quando não entende alguma coisa, ela me chama aqui. Ela está em todos os lugares. E eu ficava observando e ela estava nos processos, estava nas audiências. Eu falei assim, mas por que isso aqui na violência doméstica? Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. E aí eu parei e pensei ao longo, fiz a pós-graduação, que a violência doméstica requer muito mais do Ministério Público. Uma atuação que não é só no gabinete. Não bastava mais eu ficar no gabinete. Tem bons promotores de violência doméstica que ficam no gabinete, mas não é mais o suficiente. E aí eu volto para aquela palavra que eu disse com vocês lá, assim, presta atenção quando o advogado fala assim, olha com carinho. Não é carinho, é naquele momento de fazer audiência, eu olhar para aquela pessoa, e ela sempre ficava nessa posição para mim, e eu não tinha mais processo, eu não tinha mais o telefone, e eu olhava para ela e eu via. Como assim? Eu nunca fiz. Por quê? Porque é uma situação diferente. E o réu, eu também tinha que ouvir. Porque assim, é muito fácil a gente falar, homem não presta. Outro dia eu vi no WhatsApp, assim, embustar, embuste, embustindo, um novo verbo para tratar os homens como um embuste. É lógico que é errado, é lógico que tem tem que ter uma punição. Mas também tem que saber o que está acontecendo. E ele precisa de ajuda também. Então vamos olhar e saber o que está acontecendo. E aí eu fui me desenvolvendo, e aí por isso eu resolvi fazer esse trabalho de pós-graduação no finalzinho, aos 45, aos 44 do segundo tempo. Por quê? Porque eu acho que o Ministério Público da violência doméstica tem que ter um perfil diferente. Senão ele não cumpre as determinações da própria Lei Maria da Penha, da CIDO, da Convenção Belém do Pará. Ele tem que ter uma função mais proativa. E me espelhei na doutora Adriana. Então, o que eu acho, né? E qual é o recado que eu mando nesse trabalho? E falando aqui com vocês de uma linguagem muito simples, mas ele está bonitinho, feito como artigo científico. O Ministério Público tem que fazer palestra, sim. Ele tem que estar em rodas de conversa. Eu, segunda-feira, estava na casa carioca da Mulher Tia Doca, conversando com as usuárias daquele equipamento público, porque tem que esclarecer. Ele tem que estar em seminários de todas as matérias, não é só na área do direito. Helena Piragibe, eu não sei se ela está aqui, uma vez ela me disse uma frase que muito me impactou. Quem é dessa área sempre fala para as mesmas pessoas. E sim, eu vejo rostinhos aqui que sempre estão na escola da magistratura. Então eu tenho que sair também da escola da magistratura. Eu tenho que ir lá para Madureira, eu tenho que ir para Campo Grande, eu tenho que ir para dentro de um batalhão, como eu já fui com a Adriana, a gente tem que ir para a área de saúde, como a Adriana foi com a professora Cecília, a gente tem que estar em todos os espaços, como eu fui com a Rosângela na UERJ, a gente tem que ir até a pessoa, as pessoas, tem que ir nas escolas, trabalhar com jovens, estar em todos os lugares. Fazer campanhas, o Ministério Público sim tem que se envolver em campanhas, fazer cartilhas, trabalhar com a publicidade, com o marketing, porque a gente precisa disso também. Quanto mais a gente conseguir espalhar essa conscientização, essas informações, melhor vai ser para a prevenção da violência doméstica. Participar de ações sociais, estar junto da população e não só... Eu tenho uma dificuldade, às vezes, de conseguir encontrar a mulher que é vítima de violência doméstica. Quando eu vou num equipamento, como uma casa da mulher, os equipamentos da prefeitura ou do Estado, eu consigo encontrar.
mas às vezes eu tenho que chegar na enfermeira, na assistente social, no professor, no profissional de pedagogia, de segurança, que é ele que vai estar próximo àquela mulher. Visitar os abrigos, saber o que acontece com as mulheres, por que uma mulher está abrigada, o que falta para ela. Às vezes falta, por exemplo, um viés de empreendedorismo. Então a gente tem, por exemplo, como o Ministério Público de São Paulo, uma ação que eu quero trazer para cá, que é o Tem Saída, que é o quê? Profissionalizar a mulher, arrumar emprego, arrumar parcerias com empresas. Isso também é função do Ministério Público. Não adianta eu tratar a violência se ela é absolutamente dependente daquele homem e não vai conseguir sair dessa situação de violência. Está em escolas, em universidades, a gente tem um programa da Prefeitura, Maria da Penha vai às escolas, nas escolas municipais, nas escolas estaduais. Encontro, como eu disse, com professores, pedagogos, canais de comunicação. Então, assim, sim, por que não falar por um rádio, uma televisão, no YouTube? Falar, né? Dar informação, conscientização. Eu, quando fazia, e eu tenho um projeto que é o Vamos Mulherar, eu sequer dizia que era do Ministério Público. Era uma coisa pessoal, era minha, eu queria fazer, foi uma vontade, uma necessidade minha. Hoje não, hoje sempre que eu falo no Vamos Mulherar, eu sou do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E quando eu estou no Ministério Público, as pessoas falam, a Carla tem um projeto que é do Vamos Mulherar. E ela é do Ministério Público, sim. Por quê? Quando eu falo como membro do Ministério Público, como promotora de justiça que eu era do juizado, ou como procuradora de justiça hoje, isso tem uma influência nas pessoas. É alguém que trabalha com isso que está falando. Então, é parte do Ministério Público, sim. Eu tenho uma colega que fala assim, não, aonde você vai eu quero estampar o MPRJ, porque é o Ministério Público falando. Contato com a rede. Eu nem sabia o que era a rede, vim conhecer a convite também da doutora Adriana, que me chamou, vem, vamos lá, vamos saber o que é isso. E a gente encontra todos os profissionais, ir nas delegacias, ter contato com os policiais civis, ter contato com os policiais militares, e aí a gente forma realmente, de uma forma integrada, um combate à violência. Não só a violência que já existe, mas todo um viés de prevenção a essa violência. E aí o Ministério Público deixa de ser aquele ator do gabinete. Aquilo que eu sempre fui, praticamente a minha vida toda institucional. E passa a ser um agente de transformação da sociedade. E aí atende, eu não vou ficar enumerando aqui, mas todos os tratados, acordos internacionais, o que preconiza a Lei Maria da Penha, que é todo um caráter de prevenção. Então, todo o meu trabalho da pós-graduação foi feito nisso. E quando eu disse para vocês que era um recado para os colegas, eu apresentei mais ou menos esse trabalho, não podia dar o nome porque ainda não estava formada e nem tinha sido aprovado em novembro do ano passado, na COPEVID, que é uma reunião dos promotores de justiça de violência doméstica. E falei, e mostrei as fotos do todo o trabalho que a gente desenvolve aqui no Rio de Janeiro. E qual não foi a minha surpresa? Semanas depois eu comecei a receber todos os estados da federação, colegas meus que falaram assim, olha, eu não ia à escola há muito tempo, mas olha aqui a foto, eu fui numa escola para falar sobre isso. Olha, eu me encontrei com a polícia, eu me encontrei, e aí eu fui recebendo do estado todo, de todos os estados da federação, do sul, do nordeste, do norte. Olha só, eu estou fazendo também, você me inspirou, você me estimulou. Então essa é a intenção, o recado que eu quero dar, né? E aqui eu contei para vocês um pouquinho da minha história, que houve uma transformação. Uma boa parte pela pós-graduação, que eu recomendo que todos façam. Sejam vocês de que áreas forem, a gente tem aqui a psicóloga, a gente tem uma assistente social, tem uma defensora pública, a gente tem advogadas aqui na mesa, assistente social. Então a gente tem todos em muitas áreas do direito, mas não é só isso, é um divisor. Na minha vida, eu já disse várias vezes, é público trabalhar com a Adriana também. Assim, acho que foi talvez o grande divisor. E ela que me trouxe, né, para pós-graduação. Mas é isso, né? O promotor sai do gabinete, o promotor passa a ser um agente de transformação. É o Ministério Público Social. É isso que eu acredito. É isso que vai transformar a violência doméstica. Obrigada.